Eu não sei se você, como eu, foi tão abençoado. Eu gosto muito dessa música porque ela descreve exatamente a minha luta diária. Eu não sei você. Eu sei que a palavra de Deus é vida, eu sei que na palavra de Deus eu encontro satisfação. Eu sei que se Deus não falar comigo, é um vazio terrível na minha vida. Mas existe uma batalha diária. Existe uma batalha diária com o meu coração, existe uma batalha diária com a minha mente. Para que de verdade eu possa ouvir ao Senhor. Para que de verdade eu possa me prostrar e dizer: Senhor, eu desprezo outras ofertas, eu desprezo outras coisas que se oferecem a mim como satisfação, como desfrute, porque eu sei que se o Senhor falar comigo, eu realmente serei preenchido. É interessante, Calel, porque a primeira vez que eu ouvi essa música, sozinho, depois de ouvi-lo cantando aqui, você começa essa música falando algo a respeito de: Pai, o Senhor pode me ouvir? Pai, o Senhor pode me ouvir? Quantas vezes em sua história você se sentiu assim? Ao abrirmos a palavra de Deus nos Salmos, não são poucas as vezes que nós encontramos o salmista, ou os salmistas, melhor dizendo: Pai, cadê o Senhor? Pai, o Senhor pode me ouvir? E Deus está sempre nos ouvindo. Mas Ele não apenas está sempre nos ouvindo, mas Ele pacientemente nos ouve com as nossas emoções quando estão alinhadas ou quando estão desajustadas. Sempre disposto a falar conosco. E quando Ele fala, as nossas vidas encontram direção. As nossas vidas vão sendo novamente encorajadas, restauradas, transformadas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre a palavra de Deus. Sobre aquilo que Deus deseja falar conosco. Todas as crianças, ou a grande maioria das nossas crianças, se você perguntar: como que nós falamos com Deus? Nós falamos com Deus através da oração. Como Deus fala conosco? Através da palavra de Deus. E assim então nós vamos criando esse relacionamento com Deus e desenvolvendo essa caminhada com Ele. Mas o convite de Deus para mim e para você hoje, amanhã, depois e depois de amanhã, é que nós venhamos ser beneficiados, abençoados, presenteados com a palavra de Deus. Não há nada místico aqui nessa palavra. Se eu abri-la e deixar aberta em algum lugar, ela não vai fazer nenhum efeito sobre a vida das pessoas que estão ali à volta, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas se diariamente eu disser: Pai, o Senhor pode falar comigo? Pai, eu preciso ouvir a Tua voz. Pai, eu preciso da Sua graça, que é além daquilo que eu sou, é além daquilo que eu deixo de ser, mas é porque existe um Deus que me encontra onde eu estou. E no meio das minhas incertezas, no meio das minhas dificuldades, no meio das incertezas à minha volta, eu encontro o caminho seguro e certeiro na palavra de Deus. Aí sim nós seremos beneficiados com a palavra de Deus. Hoje é um dia de celebração para mim e para minha família, aniversário da Thalita, minha esposa. Como sou grato a Deus pela vida dela, pela família que Deus me deu. Mas é um dia especial para nós também. Um dia especial, eu acredito que a grande maioria sabe, que é o dia do lançamento desse livro. Eu e minha família temos a alegria de celebrar o lançamento desse livro. Não porque é um livro a ser lançado apenas, mas porque é um livro que tem o intuito de facilitar, de ajudar que as pessoas leiam a Bíblia sozinhas e compreendam e apliquem para as suas vidas. Eu não me lembro, acho que foi final da semana passada, e eu vou pedir para vocês ficarem em pé, não me matem, tá bom? Meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra estão aí, se coloquem de pé, meu sobrinho, meu cunhado, por favor, se coloquem de pé também, Ju e João. São meus familiares, atrás deles o meu irmão e a minha cunhada. Por favor. Estão impossibilitados de se levantar, então só o tchauzinho lá, No final da outra semana, a gente conversando sobre a possibilidade deles virem e tudo mais, algumas impossibilidades surgiram. Meu pai é caminhoneiro, então tem essa dificuldade todas. Os outros também estavam com algumas dificuldades, mas vieram. Eu quero agradecer a vocês os esforços e agradecer a Deus, a muitos que estão aqui, muitos amigos de jornada aí ministerial, alguns que já me abraçaram lá, pessoas de fora. Mas por que eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês? Porque a caminhada na vida cristã é uma caminhada de grandes desafios,
porque o nosso coração é exatamente a descrição do apóstolo Paulo. Tem hora que eu quero fazer a vontade de Deus, mas tem hora que eu não quero fazer a vontade de Deus. Mas com pessoas queridas do nosso lado, nós somos fortalecidos e encorajados a nos voltar para a palavra de Deus. Mas diante de todas essas celebrações, eu quero contar uma história que tem tudo a ver com a história do meu pai e da minha mãe. E eu já falei isso para vocês aqui, mas acho que não eram todos que estavam aqui. Deus me levou a Cristo através de um amigo da escola, e eu tive o privilégio de conhecer a Deus e conhecer as Escrituras, e eu já tinha passado por muitas igrejas, por muitas religiões, mas as pessoas eram sempre, tinha um líder, alguém ensinava o caminho a caminhar, e as pessoas seguiam ensinamentos de líderes humanos. E eu sou alguém chato, muito questionador, e eu sempre perguntava, e isso cansava as pessoas, e algumas vezes eu era meio que colocado de fora. E nessa igreja, a palavra foi pregada e eu falei, alguém contou minha vida para aquele pastor, não é possível, certeza, contou minha vida. E aí no final eu até dei uma perguntada para o meu amigo, né, dei aquela questionada, porque a palavra foi muito direta para mim. Mas o pastor abriu a Bíblia, no texto que ele escolheu em oração, leu e foi explicando a Bíblia. E eu entendi o que ele estava explicando, eu falei, uau, então é assim, a palavra de Deus fala conosco. E Deus foi desenvolvendo várias outras coisas na caminhada, e isso foi me apaixonando pela palavra de Deus, por Deus, e eu como alguém que ama o mundo e que ama as coisas do mundo, fui aprendendo que eu podia ter os caminhos da minha vida direcionados por algo acima dos meus sentimentos, acima das minhas vontades. E aí começou toda a jornada na casa dos meus pais, que já tinham dificuldades, né, com o meio cristão é um meio muito grande, e eles tinham alguns preconceitos do meio evangélico, né? Então, algumas dificuldades que eu já contei para vocês, lá em casa e tudo mais, com eles, com o evangelho, mas o tempo passou, Deus quebrou, fez muitos milagres ali, e depois de algum tempo nós começamos um grupo pequeno lá na casa dos meus pais, os vizinhos frequentando, alguns parentes também, e eu queria que eles pudessem ler a Bíblia, eu queria que eles lessem a Bíblia sozinhos e entendessem a palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente precisa entender para uma vida piedosa está claro, qualquer um pode ler e pode compreender. De fato, tem muita coisa teológica complexa, mas nada daquilo que é essencial para a vida cristã. E eu queria isso. Então eu comecei a escrever devocionais para esse grupo pequeno e para os outros grupos da igreja no livro de Marcos. Por isso, esse é o segundo livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos. E eu comecei então de forma muito simples, pessoas simples, parentes e pessoas à volta que eu queria que conhecessem a palavra de Deus. E aí escrevi por uma semana, para eles levarem para casa, ler e entender, segunda semana, terceira semana, e aí fui escrevendo. Passou o tempo, muito obrigado, querido. O pessoal foi usando isso e eu continuei escrevendo. Lá, saí daquela igreja, fui servir a Deus em outra igreja e continuei escrevendo esse livro e outros, com o intuito de que as pessoas lessem a palavra de Deus sozinhas, entendessem o contexto e aplicassem para as suas vidas. Gente, a palavra de Deus é algo simples, como qualquer outro livro. Quem é o autor? Qual o propósito do autor? Qual a forma de escrita? É um livro poético? Não se interpreta de forma literal. É um livro histórico? Precisa pegar os princípios ensinados dentro da história. É um livro profético? De forma simples, você pega essas coisas principais, lê a palavra de Deus e tira os princípios, os ensinamentos para suas próprias vidas. E isso foi surgindo ali, alguns escritos, alguns materiais que não eram um livro, e Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, fazendo com que milagres acontecessem. E eu não vou citar nomes aqui porque eu vou pecar e vou esquecer alguns, mas vocês sabem, eu sou e serei eternamente grato a cada um de vocês que fazem parte dessa história. Mas no final da semana passada, os meus pais disseram, vai ser impossível para o meu pai estar aqui. Ele é aposentado, continua trabalhando, as cargas e tudo já estava com todas as questões agendadas, e eles falaram, não, é impossível, não vai dar certo. Mas eu falei, eu vou orar. Eu sirvo a alguém que é maior do que nós, a nossa história, as empresas, e esse Deus pode fazer o impossível. Eles, é verdade. E aqui está meu pai e minha mãe para celebrar com a gente aquilo que Deus fez na nossa história. Paulinho está aí, meus pais estão, e só aqueles que nos conhecem de perto sabe como é impossível a gente estar nos caminhos do Senhor. Cada um de nós aqui. Como é impossível a gente estar servindo a Deus. Mas é no meio de pessoas improváveis, no meio de pessoas incapazes como nós, que a palavra de Deus entra para fazer história. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas deste mundo, para confundir os sábios e revelar a glória dele. E aqui estamos, a família Buscapé, mas cheia da graça de Deus, desgraçados,
mas agraciados, que a cada dia tem sido transformado pela história da palavra de Deus. Será que tem algum canto? Será que tem alguma área na sua vida? Será que você conhece alguém que você olha e fala, não é possível? É exatamente nessa vida que eu espero que vocês olhem para a minha vida, para a minha história, para a minha família, e que vocês possam celebrar comigo, celebrar com a gente, o poder de Deus por meio de sua palavra. O poder de Deus por meio de sua palavra. Só Deus sabe quantas lágrimas, só Deus sabe quantas lutas. Obrigado, amigos. Só Deus sabe quantas impossibilidades existem na minha vida, existe na minha história, existe na minha família. E eu não quero aqui, Deus sabe que isso não é uma emoção barata de alguém que quer convencer alguém, mas é de alguém que está apaixonado por Deus. Mesmo que algumas vezes as minhas atitudes mostrem completa indiferença para com Deus e para com sua palavra. Quando chega nas minhas situações difíceis, ou quando chega na minha família e com vocês, eu me encontro como apóstolo. Para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E o meu desejo com este livro é que muitas pessoas conheçam a Deus por meio de sua palavra e possam caminhar com Deus sem intermediários, com compromisso com a igreja, com líderes para ajudá-los, mas sem intermediários, com acesso direto a Deus. Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela minha família, por tudo aquilo que Deus tem feito. E agora vamos nos beneficiar com tantos recursos da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Antes de ler o primeiro texto, eu separei alguns textos da palavra de Deus que nós vamos rapidamente estudar. Eu quero indicar um livro que não é meu, e é de um escritor famoso, o Sproul, Posso Crer na Bíblia? É um livreto pequenino, mas é um livreto que conta muito sobre a história da Bíblia e como nós podemos crer na Bíblia. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia, mas espera aí, como que eu vou crer? Foram homens que escreveram, tantos homens que escreveram, homens imperfeitos como nós, mas nós temos muitas evidências de que a palavra de Deus é a bênção para a nossa vida, é a segurança para os nossos caminhos. Evidências internas, ou seja, na própria Bíblia, evidências externas na história, na arqueologia, até mesmo na ciência, que vão dando fatos que nos mostram que Deus decidiu se revelar por meio da palavra dele. O tempo aqui é muito pequeno, então não vou poder falar sobre evidências, sobre a grandeza da confiabilidade bíblica, por isso eu indico esse livro e tantos outros que podem ajudar vocês aí, se firmarem nessa palavra e dizerem para outros, olha, a palavra de Deus é confiável. Mas eu queria citar para vocês algumas, porque eu acho que precisa ficar na nossa cabeça algumas evidências rápidas de como eu posso confiar, de como eu posso acreditar na Bíblia. Porque às vezes na nossa caminhada, você e eu vamos ficando perdidos. A luta, a batalha, a frustração, o desânimo, as pisadas na bola do outro, nossa mesmo, e a gente vai pensando, será que é válido mesmo? Será que há tanto poder na palavra de Deus? E eu quero te encorajar. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em um período de mais de 1.500 anos. Perceba, 40 autores escrevendo sobre assuntos complexos, éticos, dificílimos, muito difíceis. Mas mesmo com toda a dificuldade, tão complexo, 40 autores, lugares diferentes, não havia comunicação como hoje há, num período de mais de 1.500 anos, e não há contradição. Que homem, que pessoas, quem consegue organizar um livro com tantos autores, com assuntos tão polêmicos, que se encaixam, que se completam e não se contradizem? Nós não temos outro livro assim, e nunca teremos, a não ser que Deus queira. Essa é uma evidência. Uma outra evidência, todos os que leem e praticam as Escrituras são transformados. Seja quem for, até uma pessoa que nem conhece tanto a Deus, se ela cumpre os princípios da palavra de Deus, ela vive os benefícios da palavra de Deus. São evidências, diversas histórias que dão veracidade à Bíblia. Histórias gerais ao longo da nossa existência humana, que vão se interligando com histórias bíblicas e vão dando mais veracidade. Diversas evidências científicas
que trazem a veracidade da Bíblia. Estuda, ouça o Marcus Eblin, inclusive ele falou aqui sobre essa palestra, alguém extremamente conhecido, um cientista de renome mundial, e ele fala sobre diversas evidências científicas da comprovação de como nós devemos crer e confiar na Bíblia. Temos evidências arqueológicas. Uma outra evidência interessante, quem aqui já ouviu falar sobre Platão ou Sócrates? Acho que todos nós, né? Vocês têm noção de quantos escritos originais existem, dos mais famosos escritos de Platão, Sócrates, ou outros filósofos tão conhecidos? Pouquíssimos. Alguns 30, outros 40, outros um pouco mais. Vocês têm noção de quantos escritos originais nós temos do Novo Testamento da Bíblia? Muitos, muito mais. Então, em uma comparação de confiabilidade, de confiança bíblica, nós temos muito mais recursos. Os cientistas, aqueles que querem dizer, a Bíblia não é confiável, a Bíblia é um negócio de religiosos, a Bíblia é um negócio de gente que não pensa. Mentira. Quando nós colocamos numa comprovação, quando nós colocamos em uma balança, a quantidade de recursos para vermos o quão válido são as Escrituras, a palavra de Deus ganha em muitos e muitos e muitos aspectos. Mas eu não tenho tempo para isso, então só quero instigar você a começar a pensar um pouquinho disso e estudar um pouco mais. Quais são os benefícios que eu queria te lembrar sobre a palavra de Deus, te encorajar a ler mais da Bíblia todos os dias, encorajar as pessoas que estão à sua volta com a leitura da palavra de Deus? O primeiro é: seja aperfeiçoado. Eu disse para vocês que eu e minha família somos um bando de desgraçados, mas abençoados, remidos, restaurados no Senhor. E nós temos diariamente lutado para ser aperfeiçoados pela palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, a gente encontra a nossa impossibilidade. E então, através da oração, da ajuda dos irmãos, do envolver com a igreja, do jejum e de outros meios da graça, nós vamos nos fortalecendo e fazendo a velha natureza morrer. E Deus plantando em nós e através de nós mais e mais esperança. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é um texto muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual o princípio desse texto? Pensa aí um pouquinho. A gente deve ler as Escrituras assim. Qual o princípio? Qual o assunto central destes 2 versículos aqui? A gente pode ler o capítulo todo e a nossa visão e a compreensão vai ficar muito maior. Mas o princípio principal aqui é a grandeza da palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus para fazer de você, fazer de mim, cristãos transformados. Será que eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus, pela palavra dele, a cristãos que olham para a sua vida e se veem derrotados, se veem enfraquecidos em alguma área, algum canto da vida? Eu quero encorajá-lo a se lembrar que mergulhar no estudo da palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. É interessante que essa semana eu conversando com alguém, e o Espírito Santo falou, você precisa citar isso na pregação. A pessoa me disse, às vezes, quando nós estamos mal, e no meio do pecado, com a tentação, pensando um monte de coisa ruim, querendo tudo que não é de Deus, a gente pensa assim, eu não vou ler a palavra, que vergonha de Deus, como que eu vou ler a Bíblia se tudo que eu estou pensando e desejando é exatamente o contrário à palavra de Deus? Isso é uma mentira diabólica para mim e para você. É Satanás te enganando e jogando setas no seu coração para você se afastar da luz da palavra de Deus que brilha contra as mentiras, contra as trevas e pode iluminar o seu caminho e te caminhar, te induzir a caminhar nos caminhos do Senhor, caminhos seguros, caminhos de bênção. É exatamente no caminho que você está, independente dos seus sentimentos, independente das suas emoções, independente de quantas vezes você acertou ou pisou na bola com Deus. Às vezes a gente acerta e a gente começa a ser arrogante, esquece da graça, esquece do evangelho. E aí está pecando tanto quanto aquele que está fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Mas está tudo bem, é lendo as Escrituras que você vai se lembrar que tudo que você tem de bom é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou a condenação
que você e eu merecíamos naquela cruz. Se você está no meio da lama do pecado, ou gostaria de estar no meio da lama do pecado, porque pensa que o pecado pode satisfazê-lo, é exatamente nessa hora que Deus convida você a abrir as Escrituras e dizer: Deus, não estou sentindo nada, não te quero, não quero os seus caminhos, não quero a sua palavra, mas é de ti que eu preciso. Submeto as minhas emoções, submeto as minhas vontades à verdade segura da tua palavra. Abra as Escrituras, lê as Escrituras, ora com o Senhor e diz: Senhor, ilumina. Quantas vezes, se nós fizermos isso, pedirmos oração, a luz da palavra de Deus vai brilhar nas nossas trevas, e então seremos aperfeiçoados pelo Senhor. Agora, se você espera que a sua vida cristã vai ser como o filme Alice no País das Maravilhas, eu preciso te dizer que você vai ficar cansado de esperar, porque nós não somos assim. A vida cristã é um desafio. Você lê a palavra, é encorajado pela palavra, a luz da palavra ilumina o seu caminho, começa a te aperfeiçoar. Vem a primeira circunstância, a ira sobe, o descontrole, a preguiça, sei lá, qual é a sua tentação, qual é a sua luta, quais os extremos, e você vai ser tentado. Mas é insistentemente lendo a palavra de Deus e orando ao Senhor, no compromisso com a igreja, usando os meios da graça, que você vai sendo transformado e aperfeiçoado. Será que a palavra de Deus chega para alguém que tem colocado a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus em segundo plano? Quando você acorda, eu não estou com o meu celular aqui, qual a primeira coisa que você faz? Eu sou acordado pelo meu celular, que envia mensagem para o meu relógio e vibra. E aí eu já pego o celular que está carregando do lado, e a minha tentação já é dar uma olhadinha nas redes sociais, é abrir alguma coisa, mas a grande maioria das vezes não é ler a palavra. E aí eu preciso me segurar e lembrar, no meu coração há trevas, na minha mente há mentira, eu preciso do Senhor. Aí então eu tento no Senhor ajoelhar, orar, pegar a minha Bíblia, seja acessando ela no aplicativo, usando um devocional ali, ou a própria palavra, e me render. Quantas vezes ao longo do dia o cansaço, a pressão, a frustração enche as nossas vidas e a gente vai sendo guiado por nós mesmos e por tudo contrário à palavra de Deus. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. No meio da sua luta agora, no meio da sua luta amanhã, no meio da sua luta depois e depois de amanhã, o Senhor deseja aperfeiçoá-lo por todos os meios da graça que Ele nos dá, inclusive através da palavra dEle, por meio da palavra dEle. Mas nós vivemos em uma sociedade de descontentamento. Nós somos a sociedade que mais tem recursos, a sociedade que mais tem entretenimento, mas somos uma geração de pessoas insatisfeitas. Eu acabei de ver, estou vendo o Vitor lá no fundo, Dr. Vitor, psiquiatra. Pergunta lá para ele se nós somos uma geração de pessoas extremamente satisfeitas, de extremamente tranquilo. Vivemos nos dias onde as pessoas mais precisam de remédio, mais precisam de terapia, porque nós não sabemos, não aprendemos a lidar com as circunstâncias da vida. Mas o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia e bondade, deseja usar a palavra dEle para trazer de novo a mim e a você a esperança de uma vida feliz. Olha só o que Salmo 1 e 2 nos diz, e eu quero te desafiar a ler o Salmo 119 essa semana. Eu queria pregar hoje Salmo 119, comecei a montar, estava quase tudo pronto, e depois eu decidi pegar alguns textos aqui falando sobre a Bíblia. Mas se você ler Salmo 119, você vai ver essas verdades aqui de forma esmiuçada, de forma profunda, de convite de Deus que tanto te ama, te chamando a ver a grandeza da palavra de Deus, a grandeza dos recursos, dos meios da graça que Deus quer te dar para te dar uma vida de vitória, uma vida cheia da graça dEle. Olha só Salmo 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Vocês percebem a intensidade de alegria que o autor desse salmo coloca? Como são felizes, como são felizes. E você, como está? Se colocássemos em você um medidor de alegria, um medidor de satisfação, como ele está? Numa escala de 1 a 100, de 0 a 100. Se nós buscarmos mais de Deus, de Sua palavra e praticarmos,
nós temos provas, nós temos evidências, na vida dos nossos irmãos, na história bíblica e na história do ser humano, do meio da graça de Deus, dizendo que Ele deseja te dar alegria. Seja feliz, Deus está te chamando hoje. Abandone o seu caminho de pecado, abandone o seu caminho de incredulidade, desconfie de suas vontades, desconfie de suas emoções. Esse é o convite para você, é o convite para mim. Mas eu tenho uma má notícia para você. Sabe qual é? Daqui a pouco você vai esquecer o que eu estou te falando. É por isso que Deus nos ordena a leitura da palavra todo o tempo. É por isso que Deus ordena culto todo o tempo. É por isso que Deus nos ordena pregar a palavra cantada, a palavra pregada, o tempo todo. Que nós possamos usar recursos. É esse o convite de Deus. Para ser feliz e viver essa alegria que o Senhor quer para cada um de nós, não basta conhecer a Cristo como a minha família conheceu lá atrás. Resistiu, disse não, as alegrias que eu tenho do mundo não abro mão. Essa vida já é uma desgraça, eu vou abrir mão dessas coisas aqui, nem pensar. Era assim, né, pai? Era assim, mãe, para a gente não usar as outras palavras aqui. Mas quando a gente vê a insuficiência das falsas alegrias, o que acontece? Deus brilha através da vida de alguém. A verdade de quando essas pessoas vão degustando um pouquinho mais da palavra de Deus. E conforme a gente degusta um pouquinho mais da palavra de Deus, a gente vai encontrando alegrias que são profundas. E aí o Senhor então vai direcionando a nossa vida para isso. Mas todo dia a gente vai esquecer disso. Às vezes no mesmo dia, diversas vezes. E é por isso que eu e você precisamos ler, ler e ler a palavra de Deus, que é luz, que questiona os nossos sentimentos, questiona as nossas vontades e nos direciona por caminhos mais seguros. O próximo tópico é interessante porque para mim ele completa o seja feliz. Desfrute de prazer real. O mundo oferece para nós diversos prazeres, prazeres lícitos e prazeres ilícitos, que são reais e são intensos às vezes. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, é o único prazer real, que não deixa consequência, que não deixa desgraça. Agora eu posso buscar intensamente a Deus, obviamente que com zelo, e a palavra de Deus nos ensina a buscar a Deus com tanta intensidade, que me leva a fazer todas as outras coisas de forma equilibrada, mas intensamente. Se eu busco isso, eu tenho equilíbrio para as outras coisas. O que isso gera em mim? Desfrute de prazer real. Tem alguém aqui desfrutando da vida? Ah, mas eu já caminho com Deus e minha família já conhece a Jesus há tanto tempo. O quanto de tudo isso a gente está vivendo? Mas aí eu te pergunto, o quanto da palavra de Deus você tem lido diariamente? O quanto de oração você tem feito segundo aquilo que a Escritura ensina? O quanto de jejum você tem praticado, que a Bíblia tanto nos ensina? Se nós não usarmos os meios da graça, nós seremos cristãos alcançados pela graça, que vive comendo o quê? Comida de porcos. Quando na verdade o Pai, de todo recurso, o Deus de toda graça, oferece para nós banquetes e banquetes de prazeres reais. Do que você tem se saciado, meu irmão? Do que você tem se saciado, minha irmã? Eu preciso tanto jejuar, eu preciso tanto ler as Escrituras, não porque sou santo, não porque sou mais espiritual, mas porque algumas coisas na minha vida eu só venço quando oro, quando leio, quando adoro, e usando os recursos da graça, por meio da graça do nosso Senhor Jesus. Com todos esses é que eu sou transformado. Essa semana eu estava num período de buscar um pouquinho mais a Deus, e aí eu até conversando com meu cunhado, ele falou, naquele momento normalmente você age assim, mas enquanto você estava buscando a Deus ali, ele sabia que eu estava tendo um período de jejum, não estou falando isso para orgulho, mas para te encorajar a jejuar se você é pecador igual eu, e ele falou, nessa hora você agiu completamente diferente, você estava indo pelo caminho do pecado, e você agiu no caminho da graça. É isso que os recursos da palavra de Deus nos fazem. Você tem lido a palavra, você tem orado, você tem jejuado, você tem estado no meio do povo de Deus, compromisso com a igreja? Se você usar os meios da graça, você vai desfrutar de mais e mais prazer real. Salmo 119, 92 e 93, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. O Will me mandou esse versículo essa semana, e ele falou, Walter, acho que vai ser útil para você
compartilhar, incentivar outras pessoas a decorarem o versículo 92. Falei, vou usar na pregação, porque eu achei incrível. Eu já li esses salmos 1000 vezes, mas eu nunca me atentei. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Preste atenção numa coisa que eu quero compartilhar com você. Quantos de nós temos apoiado a nossa esperança, temos apoiado a nossa satisfação, temos apoiado o nosso prazer em tantas coisas, em tantas pessoas, ao invés de depositarmos o nosso prazer, a nossa esperança em Deus? Quantos de nós temos sido destruídos? Quantos de nós estamos sendo arrebentados? Porque temos depositado a nossa esperança, porque temos depositado o nosso prazer em tantas coisas que não a palavra de Deus. Mas o salmista canta, grita, ora: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Gente, esse versículo me descreve. Esse versículo me descreve completamente. Aliás, por diversas vezes eu me destruo. Por diversas vezes eu destruo pessoas à minha volta. Mas porque a palavra de Deus brilha a luz no meu caminho, quando eu estou no meio da destruição, do meu engano, da minha tolice. A luz da palavra de Deus, encharcada de amor e graça, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que morreu por pecadores, que nele confia, e a ele pede perdão, e nele é restaurado, brilha no meu coração, brilha na minha mente. E me lembra, Walter, você não precisa se entregar à tristeza do remorso, do erro, do pecado. Você não precisa confiar nos seus sentimentos e nas suas vontades. Mas há mais prazer nos meus caminhos do que em quaisquer outros caminhos. Quantas vezes você tem se destruído? Quantas vezes você tem destruído as pessoas à sua volta, os planos de Deus, porque a palavra de Deus não tem sido o seu prazer? Meus irmãos, a palavra de Deus não é um negócio prazeroso instantaneamente, não. Não é um negócio que você abre, uau! Uau! E naturalmente, toda hora você quer ler a Bíblia, toda hora você quer orar. Não é assim. É um esforço. E pelo muito esforçar-se, a palavra de Deus vai nos transformando. E pelo muito experimentar, o salmista pode chegar a dizer algo assim. Você é alguém que pode dizer essas mesmas palavras como o salmista? Tenho certeza que tem um monte de gente aqui que pode dizer sim, porque eu tenho encontrado prazer na palavra de Deus. Eu não tenho sido destruído pelos meus próprios caminhos. Mas eu também sei que a palavra de Deus vem para encorajar você, que talvez hoje, talvez nessa caminhada, tem algum canto, alguma área da sua vida que você sabe que está sendo destruído. Mas o salmista, inspirado por Deus, lá atrás, é usado hoje. A minha boca, a minha voz é usada hoje para propagar que em Deus há desfrute de prazer real. Tem alguém aí precisando ser encharcado de prazer real? Leia a palavra, com vontade ou sem vontade. Leia a palavra, com energia ou sem energia. Leia a palavra, estude a palavra, ore ao Senhor como o Salmo 86 nos ensina a orar. Senhor, dispõe o meu coração para temer ao Senhor. Ensina-me a tua palavra, para que eu não me destrua. E assim então a gente vai sendo reconstruído. E para o mundo a gente prega. Para o mundo a gente não prega como perfeitinhos crentes que está acertando o tempo todo. Mas para o mundo a gente prega de um Deus que ama a gente imperfeita como eu e você, que tem paciência e insistência em nos falar por meio da sua palavra, em nos transformar. E no meio de todas as nossas batalhas e lutas, há tanta frustração. Quantas vezes nessa semana você se frustrou com você mesmo? Deveria ter obedecido, não obedeceu. Deveria ter lido a palavra, não leu. Deveria ter orado, não orou. Quantas vezes você se frustrou, deveria ter falado e não falou, deveria ter ficado calado, mas falou. Mas a palavra de Deus vem para mim e para você, lá em João capítulo 15, versículo 3, nos chamando a ser limpos pela palavra de Deus. Esse tópico diz assim em João 15, 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Que palavra incrível! Se nós formos lá para 1 João 9, o que a palavra de Deus nos diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar. Mas Deus que sabe que a gente não precisa apenas estar limpo, mas a gente precisa se sentir limpo. O texto bíblico continua, porque quem te fez, quem fez o seu cérebro, quem fez todo o seu corpo é Deus. E Ele conhece cada detalhe, melhor do que qualquer profissional. É uma bênção ter recursos profissionais. E o texto continua dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos limpa e nos purifica.
nós vamos ser limpos e nós seremos purificados quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor. Tem alguém aí precisando ser purificado? Tem alguém aqui se sentindo sujo? Você não precisa andar assim. Você não precisa permanecer assim. Por meio da palavra de Deus, você é encorajado a se lembrar que se você confessou a Jesus como seu Salvador, se você confia nele como a sua esperança, o seu perdão, ele te limpa, ele te purifica. Ah, mas eu já pequei com esse pecado várias vezes. Mas ele já morreu por esse pecado repetido seu. Mas ele também morreu e deu a palavra, para que por meio da palavra, por meio de todos os recursos nela ensinado, igreja, leitura bíblica, oração, meios da graça, jejum, tantas oportunidades e meios da graça, você seja transformado e viva cada dia mais, de desgraçados para agraciados. E é assim que eu me entendo, é assim que eu acredito que eu e minha família somos. Seja liberto. Beneficie-se com a palavra, seja liberto, João 8,32, e conhecereis a verdade vos... Dá para ser mais forte, você pode me ajudar a pregar? E conhecereis a verdade Não sou eu que devo pregar para você aquilo que eu penso ou acho, não é o pastor Clóvis, não é o pastor Josimar, graças a Deus, somos gente como vocês, iguaizinhos. Mas quando nós ensinamos, expomos a palavra de Deus, nós ajudamos vocês e vocês nos ajudam a sermos libertos. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma. Não são recursos humanos. Por isso a minha insistência, e que leiamos a palavra de Deus, que aprendamos a entender sozinhos a palavra de Deus e aplicar para as nossas vidas, porque assim fui transformado, e assim eu desejo que tantos também sejam transformados. Tem uma frase aqui que eu acredito que resume um pouquinho daquilo que a gente está tentando falar com diversos textos da palavra de Deus, e é a nosso próximo slide aqui. Beneficie-se com a palavra, empenhe-se além das emoções, leia e ore em toda e qualquer situação, discipline-se, desenvolva rotina e regularidade. Quantas vezes Deus falou com você, neste ano só, sobre a importância de você ler rotineiramente, constantemente, dedicadamente a palavra de Deus? Vamos lá, só para um teste. Quantos aqui já ouviram, direto ou indiretamente, este ano, estamos em março, dia 12, comecinho do ano, que nós devemos ler mais a palavra de Deus? Levante uma das mãos. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, mas não levante as mãos, por favor, é você com Deus. Quantos de nós estamos dedicadamente, acima das nossas emoções, lendo a palavra de forma disciplinada, com regularidade e rotina? Deus está falando para você de novo, tudo que eu falei aqui vocês já sabiam. Vocês já devem ter ouvido muito de tudo isso, mas Deus insistentemente está dizendo para vocês. Olha para a vida do Walter, aquele improvável, aquele desgraçado que agora é agraciado. Olha para a família dele. Olha para a história deles. Olha para a sua história. Nosso Deus é maior que tudo isso. E Ele quer fazer mais em nós, mais através de nós. Escolha um dia, escolha no dia um horário específico. Escolha num dia aquele horário que é só do Senhor, que todo mundo sabe que não pode falar com você, que o telefone vai tocar e você não vai atender, que a porta vai alguém bater e você vai ignorar, mas que você vai dizer, esse tempo eu escolhi para falar com Deus e Deus falar comigo. Ore, leia a palavra de Deus, e eu te dou minha cara a tapa, se a sua vida não for transformada, porque eu nunca vi alguém que leia a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus e fala com Deus e não foi transformado. Estou pronto? Estou todo transformado? Não estou, mas estou lutando contra mim, que de forma desgraçada tento esquecer de tudo isso que falo para vocês, mas insistentemente sou atraído por um Deus que me chama mais e mais de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. Assumamos esse compromisso, escolha um horário, escolha um cantinho, escolha aí um compromisso. Tem um salmo que eu coloquei aqui na orelha do livro, porque eu acredito que ele descreve exatamente aquilo que eu e você precisamos orar todos os dias antes de lermos a palavra de Deus, ou então, quando nós não queremos ler a palavra de Deus. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Senhor, abra os olhos dos meus irmãos. Abra os meus olhos, Senhor, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Não permita nos contentar com os fracassos de nossas próprias vidas ou das pessoas que nos rodeiam.
Abra, Senhor, os olhos da minha fé, abra, Senhor, os olhos do meu coração para que eu possa ver aquilo que o Senhor pode fazer, além daquilo que eu posso imaginar, além daquilo que eu posso crer. Pai e mãe, eu vou citar algumas coisinhas porque eu acho que vale a pena, né? Quantas vezes eu ouvi dos meus pais: eu não vou largar os meus vícios. Não peça para aqueles crentes falarem para a gente na igreja. E se eu for em alguma atividade, já avisa, porque se alguém pegar no meu pé para ficar indo... Quantas vezes era difícil a oportunidade de ler a Bíblia em casa, de orar, de ouvir uma música. Meus pais preocupados achavam que eu estava ficando fanático. De um adolescente descontrolado, improvável, aqui estou pregando a palavra de Deus. E agora escrevi um livro. Porque a palavra de Deus transforma. No meio de todas as impossibilidades. Qual área na sua vida? Qual área na vida de alguém que você já desistiu? Não desista. Não é para você fazer. Não é para você se matar, é para você orar mais, é para você ler mais a palavra, é para você jejuar mais. Porque quanto mais você conhecer a Deus, mais do poder de Deus Ele vai agir na sua vida. Talvez meus pais nem saibam de alguns detalhes. Talvez eles nem sabiam, né? Mas meus pais saíam de casa e eu ia de quarto em quarto, de cômodo em cômodo na casa. Senhor, fala com eles, como o Senhor falou comigo. Senhor, abre os olhos do coração deles para que eles te vejam. Traga de novo. E Deus foi fazendo algumas coisas, e a hora que eu imaginava que eles estavam se abrindo, tudo parecia que era o contrário. E eu ouvia as mesmas coisas, e eu falava: ih, não está acontecendo nada. Mas exatamente no meio daqueles momentos que seriam mais improváveis, é que Deus agiu na vida deles. Eu nem sei se eles lembram, mas eu estava numa viagem missionária e eu liguei para casa do orelhão. Não tinha celular naquela época. E quando eu liguei para casa, ninguém atendeu. Eu falei: ué, o que aconteceu? Eu queria dizer que estava tudo bem lá. E eu descobri que eles tinham ido na igreja. E eu nem na cidade estava. Aqueles pais que falavam que não queriam ir na igreja, que não abandonariam o costume de vida deles. É exatamente quando a gente está dependendo de Deus, servindo ao Senhor e desfrutando do Senhor que o Senhor está fazendo a obra. E Ele faz a obra. E Ele desenvolve a obra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. O Senhor deseja fazer mais na Tua história. O Senhor deseja fazer mais através da sua história. O Senhor deseja fazer mais. O Senhor deseja fazer mais. Vamos ler esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... Abre os meus olhos, abre os nossos olhos, Senhor. O próximo slide eu compartilho com vocês um pouquinho das minhas redes sociais, sem nenhum intuito de ser conhecido ou qualquer coisa do tipo, mas com muito intuito de que muitas pessoas sigam a mim e todos os pastores ou pessoas, irmãos em Cristo, que estão tentando propagar a palavra de Deus. Aí está o Instagram, aí está o YouTube. O YouTube tem pouquinha coisa, o Instagram tem um pouquinho mais. E lá no YouTube tem alguns vídeos curtinhos de até 1 minuto, de 1º, 2º e 3º João, os 3 livros, explicando e aplicando a Bíblia de forma sequencial. Tem também os áudios que o PC gravou pra gente. Faz um tchauzinho aí, PC. Lá no fundo, ó. PC gravou os áudios é o devocional completo. Então, se você quer desfrutar desse material, tá de graça, entra no meu Instagram, os vídeos estão no próprio Instagram, e os áudios você consegue baixar pela minha bio no Instagram. Desejo aqui não é recurso, desejo que as pessoas leiam e pratiquem a palavra de Deus, de um Deus que rompe a história, que muda corações, e que muda gente como eu e você, e que quer continuar mudando a história. Então esse é o nosso desejo. Este é o livro, estou feliz, estou grato. Se não fosse tantas pessoas, pastor Clóvis, pastor Josimar, alguns nomes eu preciso citar. Irmã Kelly, obrigado pelas orações, dizendo: pastor, eu vou orar, você vai publicar esse livro. Dentro do meu coração eu falei igual a esposa de Abraão, né? Tá doido? Não vai acontecer nada disso não. Queria escrever para abençoar, não virar um livro. Mas eu espero que esse livro chegue na mão de muitas pessoas, para que eles aprendam a ler e a praticar a palavra de Deus. Reviva é um projeto, na verdade. Conheça e aplique a palavra de Deus. Tem os vídeos, tem os áudios, tem agora o livro. Se Deus quiser, os outros livros vão sair. Já tem até um escrito.
para quê? Para que as pessoas leiam e pratiquem a palavra de Deus. Esse daqui é o Evangelho de Marcos, então ele fala sobre a salvação, como ser salvo, como conhecer a Cristo e como desenvolver a salvação, porque é uma explicação contínua. Então você vai lendo o Evangelho, versículo a versículo, trecho a trecho, e aplicando para suas vidas. Então espero que você compre e abençoe vidas. Se você comprou e leu, não guarde o livro, em nome de Jesus. Pegue o livro que você terminou de ler, o devocional, e presenteie alguém no ônibus, presenteie alguém no trabalho, na escola, porque é um devocional que deve ser lido por outros, não é um livro para ficar lá. E assim a gente vai conhecendo mais de Jesus, sendo transformado por Ele e permitindo que Ele transforme outras vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Por favor, pastor. Já ficam os dois pastores aqui, por favor. Antes de orar, eu quero dar uma palavra pastoral para você. O pastor Walter, a Thalita e o Tom chegaram aqui há 4 anos. Agora em novembro... 3 anos. 3 para 4, Vai fazer 4 ainda. Isso, 4 em novembro deste ano. Isso. E a gente viu ele chegando, ele chegou e trouxe a pandemia, né? Aí a gente não teve muita oportunidade de ver tudo que Deus estava fazendo na vida dele aqui entre o povo, né? Mas graças a Deus passou isso já. E agora a gente tem aqui o pastor Walter lançando seu primeiro livro. Gente, é uma honra para nós. É um privilégio para nós. Tem outros livros que serão lançados esse ano ainda aqui na igreja. O pastor Josimar também é escritor, eu tenho os meus livros. E a gente não faz isso com nenhuma ambição de ficar famoso, porque a gente não vai ficar famoso. A essa altura da vida a gente não vai ficar famoso mais. Já passou essa fase, né? E também nem para ganhar dinheiro. Não sei se você sabe, mas para publicar um livro como esse é caro para burro. É caro. O Josi disse, é caro para burro, imagina para pastor, né? E a gente precisa fazer esse livro ir para frente, chegar em cada vez mais pessoas. Então eu quero fazer um apelo para você que é membro da igreja, você que veio aqui hoje, que você compre o livro. Faça um esforço aí. Se você... O pastor Walter está sendo bondoso, ele vai dar um desconto para quem comprar 2. Mas se você tem condições, compre sem o desconto. E abençoe para que ele continue escrevendo. Ele precisa primeiro pagar os custos do livro. Não foi fácil. E depois, com o que vai entrar ainda, publicar os próximos livros. Então, eu faço um apelo a você, como parte da nossa família Piracicaba. Faça um esforço. Abençoe o pastor Walter, abençoe esse projeto. Você vai estar abençoando quem vai receber esse livro. Tá bom? Eu sei que eu vou ganhar o meu, porque eu já vi meu nome ali num pacote. Mas eu vou fazer questão de comprar alguns também. Já tem umas pessoas em mente para quem dá. Eu creio que vai ser uma grande bênção, pastor Walter. Então, vamos lá, gente. Vamos mostrar, mais uma vez, quem nós somos. A nossa família. Amém. Que nós nos apoiamos, nós nos ajudamos e nós cremos no que Deus está fazendo entre nós. Vamos orar? Amém. Peço que você fique em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por tudo que ouvimos hoje. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, tão maravilhosa, sempre, ó Deus, toca o nosso coração, nos desperta para a verdade que nós precisamos te conhecer mais. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, que esta palavra que foi pregada aqui hoje crie raízes profundas em nosso coração. Amém, Pai. E que nós sejamos um povo que realmente ama a Tua lei. Amém. Não apenas de boca, ó Deus, mas de verdade, na prática. Amém, Senhor. Lendo a Bíblia todos os dias, meditando na Tua palavra todos os dias. Que o Senhor não permita, ó Deus, que Satanás roube a semente do Evangelho em nosso coração. Amém, Senhor. E que nós sejamos um povo que Te busca ardentemente, sempre, ó Deus, sem desanimar, porque como nós ouvimos hoje, a Tua palavra é por ela que nós estamos vivos. Amém. Ela é o nosso prazer, a nossa alegria. Eu Te peço, ó Deus,
Abre os nossos olhos Amém, Senhor. para vermos as maravilhas da Tua lei. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Amém, Senhor. E Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada vez, Pai, que um de nós abrir a Tua palavra para ler, que ela seja viva e eficaz, que ela nos transforme, Amém, Senhor. que ela seja um impacto poderoso em nossa vida, ó Deus, para nos transformar à medida de Cristo. Ao mesmo tempo, ó Deus, que ela venha para nos curar, para nos animar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para nos dar sabedoria para como agir, para sabermos como agir em cada situação que nós enfrentamos. Também, ó Deus, abençoa o pastor Walter, abençoa a Thalita, abençoa o Tom, abençoa o Benício que está chegando, abençoa essa família toda que está aqui hoje, ó Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Ó Senhor, nós colocamos nas tuas mãos também esse projeto, o livro. Pela tua graça, ó Deus, e pelo teu poder, nós suplicamos que este livro chegue às pessoas que o Senhor tem em mente, que o Senhor tem aí no seu coração, ó Deus, para que esse livro seja uma grande bênção de salvação, de conhecimento da tua palavra, de amadurecimento na fé, enfim, Pai, que seja um instrumento poderoso nas tuas mãos. Abençoa, Deus, a nossa vida nessa semana que está começando, que nós sejamos um povo guiado pela tua palavra, que nós sejamos submissos a ela, e que assim, Pai, o Senhor seja engrandecido e nós, o teu povo, sejamos profundamente abençoados por ti. É o que eu peço, Senhor, agradecendo por tudo que já experimentamos hoje, pela vida do pastor Walter, por esse presente que é estarmos aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome santo e bendito de Jesus. Amém. 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 Eu só queria terminar de agradecer. Alguns amigos vieram de fora, vieram de longe. Vocês são bênçãos para mim. Vocês têm abençoado minha vida, minha família, meu ministério. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanto carinho. Eu não sou o que sou jamais sem a vida de vocês. Os pastores que leram, releram, me ajudaram. Uma área, outra, obrigado de coração. Tantos amigos me ajudando de cada forma. Louvado seja Deus. Não somos ninguém sozinhos, mas junto com o povo de Deus, Ele nos leva adiante. Opa, é verdade, a família do Joelcio. Cadê você, querido? Joelcio é o irmão do dono da editora. Deus colocou ele na igreja na hora certa, me ajudou, teve paciência, né? Não sou escritor, né? Então é difícil esse processo. Obrigado pela paciência. Transmita mais uma vez a gratidão ao seu irmão. Quem quiser publicar livro pode procurar Joel. A editora vai ser bênção no caminho. Obrigado, queridos. Que o Senhor nos guie na sua palavra. Em nome de Jesus. Agora vamos cantar essa verdade em oração. Amém?